Cumprimentamos nossos amados irmãos com muita alegria, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Chegamos em mais um novo trimestre 2017, o nosso terceiro trimestre. Nós vamos estudar a razão da nossa fé. A razão da nossa fé. Assim cremos, assim vivemos. A lição que nós vamos começar a estudar é a lição de número 1, e veja o mistério. Da lição de número 1 até a lição de número 5, nós temos aqui uma reafirmação da nossa fé, porque ela vai tratar da Bíblia, do Deus verdadeiro, das três pessoas da divindade, do Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo. Veja que nós podemos ver uma característica de cada aula que nós vamos defender a nossa fé de acordo com a revelação que nós vamos estudar. Vejamos, meus irmãos, lição de número 1, a inspiração divina e a autoridade da Bíblia. Aí nós temos aqui a leitura bíblica de classe, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14 a 17. Aí temos aqui revelação e inspiração. Aí tem revelação, inspiração, a forma de comunicação. Aí nós temos inspiração divina. E nós vamos chegar na conclusão. Meus irmãos, graças a Deus é um privilégio de nós estarmos aqui junto com você, com todos os amados professores e alunos da Escola Bíblica Dominical. Chegamos em mais um novo trimestre que nós vamos estudar sobre a nossa confirmação da nossa fé. Na verdade, nós vamos reafirmar a nossa fé, porque, na verdade, as 5 primeiras aulas trata-se de um discurso de defesa, de um modo em que o pastor Ezequiel Soares, um grande apologista, ele que sabe muito bem, há muitos anos atrás, defender a fé, já escreveu várias obras de discurso de defesa da fé cristã. Então, eu observo que esta lição que nós vamos estudar, pelo menos até a lição de número 5, é totalmente uma obra apologética. Nós vamos defender a nossa fé por causa de muitas heresias e muitas seitas que têm se levantado contra o povo de Deus. Então, nós vamos ver que as doutrinas centrais que nós podemos destacar, que como a Bíblia foi formada, a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia contém, ou a Bíblia é. Então, é esses assuntos que nós vamos abordar. Por exemplo, a respeito de muitos professores que infelizmente têm se colocado não como trigo, mas como joio, já infectado pela seita. E infelizmente os nossos pastores, não são todos, mas alguns, ou a maioria, não visita as escolas bíblicas dominicais para ver como está o ensino, se está genuíno ou se está distorcido pelos nossos professores. Nós podemos ver que há obreiros estranhos que são professores que vão ensinar que Jesus não é Deus. Infelizmente, isso acontece por causa do joio que foi plantado no meio do trigo. É a semente que o maligno semeou no campo do Senhor. Então, nós podemos ver que muitas pessoas vão negar a inspiração divina das Escrituras Sagradas. Nós vamos ver que muitas pessoas que se levantaram há muitos anos, como nós temos visto pessoas como Charles Taze Russell, fundador do movimento Testemunho de Jeová, ele que escreveu muitos livros a respeito da Bíblia,
E ele diz que era impossível ler a Bíblia sem a sentinela. Aí nós podemos ver que a sentinela tem sido um meio pelo qual os adeptos do Charles Taze Russell para procurar se chegar até a Deus. Ou seja, eles têm a Bíblia apenas como um livro de referência. Eles não leem a Bíblia como uma autoridade máxima. Ele diz que é importante o estudo da Bíblia, mas o que fazer com a Bíblia, segundo eles, se não tiver a sentinela? Outro, como no caso adventista, eles têm a autoridade da Bíblia, mas não só tem a autoridade da Bíblia, mas tem os escritos de Ellen White, a profetisa. Aí nós vemos que todos os escritos de Ellen White, segundo eles, têm a mesma inspiração da Bíblia. Aí tem os mormons, que eles colocam exatamente uma exigência para aceitar a Bíblia. Eles dizem que a Bíblia, para ser aceita, ela tem que ser fiel na sua tradução. Mas para aceitar o livro dos mormons, não tem nenhuma restrição. Somente para aceitar a Bíblia. Aí nós temos o caso dos espíritas e o pessoal da Nova Era. Esses totalmente negam a autoridade da Bíblia. E nós vamos ver que o homem e a Bíblia e o homem, quem é que julga? A Bíblia ou o homem? O homem não tem poder de julgar a Bíblia pelo simples fato porque ele é um homem imperfeito. Para se julgar a Bíblia tem que ser alguém muito mais perfeito do que o seu próprio autor, que não existe. E nós vemos que, do contrário, que muitas pessoas julgam a Bíblia sem ter nenhum respaldo e sem ter nenhum julgamento sincero e verdadeiro. Do contrário, que muitos pensam, é a Bíblia quem vai julgá-lo. É a Bíblia quem vai julgá-lo. Foi Jesus que disse, as minhas palavras, essas vão julgar. Então, meus irmãos, nós podemos ver que nós vamos estudar hoje sobre a inspiração divina das Escrituras Sagradas. Então, vamos aqui. A Bíblia, ela contém a palavra de Deus, sim ou não? Então, se ela contém, então tem outras coisas da Bíblia que não é a palavra de Deus. Então alguém pode citar as palavras de Satanás, por exemplo. Foram escritas, ou seja, foi Deus que falou? É claro que não, irmão. As palavras de Satanás é as palavras de Satanás. As palavras de homem é as palavras de homem. E as palavras de Deus é as palavras de Deus. Então na Bíblia tem a palavra do anjo, a palavra do homem, a palavra de Satanás, a palavra de Deus. Não é nesse aspecto que a Bíblia vai deixar de ser a palavra de Deus, porque tem várias palavras. Então, nesse sentido, nós ouvimos afirmar que a Bíblia contém a palavra de Deus. Por quê? Porque no meio da palavra dos homens, no meio da palavra dos anjos, Deus fala. Então, se observar que Deus, somente quando ele fala, aquela parte dele que falou, foi a única inspirada, aí somente ali é a palavra de Deus, a palavra que Deus falou. Meus irmãos, tudo que está escrito na Bíblia, seja a palavra dos anjos, dos demônios, de Satanás e dos homens, a Escritura é divinamente inspirada. Todo o contexto, toda a história. Por isso eu afirmo que a Bíblia não somente contém, mas ela é a palavra de Deus. Então ela contém e é. Então não precisa ficar entre ela contém ou ela é. Então ela contém e é, porque tudo que foi escrito foi inspirado pelo autor, pelo Deus, que inspirou aproximadamente 40 autores para trazer 66 livros num período de 1600 anos, em toda a história que nós conhecemos
sem nenhum autor contradizer um ao outro. Então nós vemos que Deus é soberano, está no controle de tudo. A Bíblia chegou sem erros, porque ela é infalível, ela não contém falha, porque veio de um Deus perfeito. Aí nós podemos ver, meus amados irmãos, que a Bíblia, ela, vamos aqui, né? 1, 2, 3, 4. Primeiro, a fonte é Deus, mas houve necessidade dos homens ter experiência pessoal. Então, quem escreveu a Bíblia, os homens, eles tiveram experiência pessoal com Deus. Então, antes da Bíblia ser escrita, os homens já tinham contato com Deus, com a palavra de Deus. Depois que eles viveram uma vida santa, piedosa e na prática, vendo o Senhor, ouvindo o Senhor, andando com o Senhor, é que depois eles escreveram. Então ficou fácil eles escrever a Bíblia. Primeiro, eles viveram a palavra, para poder depois a palavra ser escrita. Então é por isso que a fonte é Deus. Mas os homens primeiro experimentaram a vida de Deus, a palavra de Deus na vida deles. Então, com essa experiência que eles viveram primeiro as Escrituras, a palavra de Deus, para depois ela ser escrita. Então é uma experiência primeiro pessoal. Para a Bíblia ser escrita, ela primeiro precisou ser vivida na vida dos homens. Depois dessa experiência de viver a palavra, é que eles escreveram. Segundo, transmissão. Transmissão oral. Então, na transmissão oral, nós podemos ver que Deus revelou a sua palavra através dos pais, passando para filhos. Como Abraão, Deus recebeu a palavra, depois passou para Isaac, passou para Jacó. Hebreus 1, verso 1 diz: havendo Deus antigamente falado aos pais pelos profetas, nos falou nesses últimos dias pelo Filho. Então nós vemos a transmissão oral. Nós podemos ver também isso lá em Lucas. Lucas, aquele médico grego que chegou já no fim do ministério de Jesus. Ele conheceu Paulo, Paulo foi preso e agora precisava ser escrito 2 livros, o livro de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos. Aí nós vemos que era necessário que Lucas tivesse uma iluminação. Primeiro, iluminação. Para que essa iluminação? Para que através dos fatos e da investigação, Lucas pudesse escrever através do próprio Pai. Ele que traz a iluminação, como trouxe para Saulo de Tarso, como trouxe para Moisés, lá no deserto, quando Deus se revelou a Moisés. Então, a iluminação, a luz divina, veio para esses homens. E eles receberam exatamente a revelação da palavra. Então, Lucas precisou investigar. Como? Quem escreveu o nascimento de Jesus? Foi Mateus? Não, foi Lucas. Lucas escreveu a respeito do anjo que apareceu a Maria, Lucas capítulo 2.
sobre o nascimento de Jesus. Mas como isso foi escrito? Lucas foi investigar, irmãos. Lucas procurou Maria, procurou exatamente para saber os fatos, para através da iluminação divina, pela investigação dos fatos, Lucas pudesse colocar em ordem cronológica exatamente os fatos que ocorreram. Por isso que Lucas está em ordem cronológica. Por isso que Marcos e João estão inseridos em Lucas. Porque Lucas, ele procurou colocar a casa em ordem, os acontecimentos em ordem, os assuntos em ordem. Aí Lucas vai conversar com Maria. Maria, com certeza, passa algumas informações, não todas, porque o nascimento de Jesus não é só Lucas que conta, João também. Ele vai contar um pedacinho lá em Apocalipse, mas já não é pela iluminação, mas pela revelação. Então, João é quem vai contar a história do dragão, quando aparece no nascimento de Jesus. Quando a Maria está para dar à luz o filho, Satanás aparece querendo entregar o menino. Aí nós vemos exatamente que é o pai quem faz o parto do menino, porque Maria é virgem, não pode dar luz. Então o próprio pai tira o menino com poder. E o menino nasce. E Jesus disse que do ventre tu me tiraste, por isso tu és o meu Deus. Aqui nós vemos que, primeiro, aqui voltando aqui, a experiência pessoal. Segundo, a transmissão oral. Terceiro, é a transmissão verbal. Como? O próprio Deus desceu para transmitir aos homens. Quando Deus falava com os profetas, Deus falava dizendo, escreve no livro. Então Deus descia para falar com os homens. Então é a transmissão verbal. Quando Deus citava para os homens. Então Deus descia. Deus descia para citar exatamente para os homens. Aí nós vemos exatamente o que aqui? Que na revelação, tá certo? Nós podemos ver aqui exatamente na quarta, aqui, a quarta. Nós podemos ver aqui, revelação direta. O que é isso? Primeiro, experiência pessoal. Segundo, transmissão oral. Terceiro, transmissão verbal. E a quarta, revelação direta. Onde é que eu posso ver isso? É exatamente Apocalipse, capítulo 1, versículo de 1 ao 11. Então, eu posso ver que em vez de Deus descer, é o homem que sobe, para poder receber a revelação direta. Ou seja, aqui João sobe e vai estar lá pertinho de Deus, na sala do trono. A mesma coisa quando você vê que Paulo foi até o terceiro céu. Então, revelação direta. Quando o homem chega na presença de Deus, aonde está Deus, e ele vê coisas e começa a escrever aquilo que vê. E Deus começa a falar com ele lá no céu. Paulo esteve no terceiro céu, João foi arrebatado em espírito, conforme diz aqui, Apocalipse 1, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Aí nós temos essa revelação direta, é quando o homem sobe para estar com Deus. Então,
O homem foi até Deus e Deus revelou a ele. Então é chamado de revelação direta. Aí nós temos aqui, ó, iluminação, revelação e a terceira. Nós temos aqui a terceira, exatamente, inspiração. O que é isso? Inspiração é quando o Espírito de Deus se apodera da mente humana para poder fazer o escrito sem nenhum erro. Foi isso que aconteceu com a Bíblia. A mente divina toma a mente humana para que o escrito venha exatamente a sair sem falha. Então, não houve nenhuma intervenção humana, não houve nenhuma decisão humana para o homem pensar e determinar o que vai escrever. Então a inspiração toma o homem e o homem escreve com a mente de Deus. Aí nós temos exatamente aqui, a revelação, ela traz a prática. A prática. E a iluminação, ela faz o homem conhecer a Deus. Conhecer a Deus. E a revelação faz com que o homem pratique. O homem venha praticar. E nós temos aqui a inspiração, é exatamente o Espírito Santo trazendo a mensagem precisa, fiel para os homens. Então, esta aqui é a nossa primeira aula. Estou trazendo para você, tá certo? Para ver como é que Deus revela a sua palavra. Então, vamos encerrar mostrando exatamente no Sinai, os mandamentos, 5 de cada lado, duas tábuas de pedra, descendo do céu. As tábuas vinham por anjos. Os anjos traziam as tábuas para o povo de Israel. Aonde? Para cá, para o Monte Sinai, Monte Sião, Monte Sinai. Então, Deus trouxe a lei, as suas palavras, para colocar no coração do povo. Mas o povo não subiu até aqui, aonde Deus vinha, até o cume do monte. Então, o povo teve medo dos raios, dos relâmpagos, dos trovões. Aí nós vemos o seguinte: somente Moisés subiu aqui. O povo não quis. Então só Moisés pôde receber a lei bem quentinha, pegando fogo no seu coração. Então a lei, ela veio para ser impressa. Deus queria imprimir a lei no coração do seu povo. Mas o povo rejeitou as palavras de Deus. Somente Moisés pôde receber essa impressão no seu próprio coração. Por isso que o rosto de Moisés ficou brilhando como o sol. Foi preciso colocar um véu para que Moisés pudesse agora falar com o povo. Então, era isso que Deus queria para todo o povo de Israel. Mas o povo não quis guardar a lei, não quis a impressão das palavras no coração. Passou-se muitos anos. Chegou um na história, conhecido como Davi. Diz a Bíblia que ele disse: guardei a palavra do Senhor no meu coração, para que eu não peque contra o Senhor. Mais na frente, a lei se perde. No tempo de Josias, da profeta Uda. E somente em Jesus a lei é guardada
fielmente, não na caixa, mas no homem chamado Jesus. E o segredo está aqui: guardar a palavra. Deixar que Deus imprime a sua palavra em nosso coração. Jesus disse: quem guarda as minhas palavras, as palavras daquele que me enviou, tem a vida eterna. Eu e o Pai viemos e faremos nele morada. E tudo que ele pedir será feito. É isso que Deus quer que aconteça com o seu povo. E Deus tem feito isso com a sua igreja. A igreja, pela fé, tem guardado a palavra no coração para não pecar contra Deus. A nossa conclusão, irmãos, diz o seguinte: veja, cremos que a Bíblia é a única revelação escrita de Deus para toda a humanidade e que seu texto foi preservado e sua inspiração é mantida mais de 2.935 línguas em que ela é traduzida, segundo os dados da Sociedade Bíblica do Brasil. Que cada um possa receber a Bíblia sem restrição alguma, pois é a palavra de Deus em qualquer língua e em que vier a ser traduzida. Então, que Deus venha abençoar. Nós vamos agora gravar a segunda aula, onde nós vamos falar sobre o único Deus verdadeiro. Não perca, será uma aula também muito proveitosa, porque a palavra de Deus, ela é proveitosa para ensinar. Deus abençoe, até a próxima aula. Que Deus abençoe a todos.